Olá, comunidade selvagem, meu nome é Walter e esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos. E hoje, continuando a nossa apresentação do Os Bichos, só que agora o volume 4. E apesar dessa capa aqui impressionante de alguns dinossauros, esse volume é mais focado na fauna dos lagos e rios de diversos continentes. Apenas um capítulo é dedicado exclusivamente aos dinossauros. Também temos dois relacionados a mamíferos da época do Pleistoceno. E temos um capítulo de animais encontrados em casa e jardins. Mas o forte mesmo do volume é a fauna encontrada em rios. Bem, vamos dar mais uma espiadinha selvagem? Olá, comunidade selvagem. Vamos dar mais uma espiadinha na coleção Os Bichos, da editora Abril, volume 4. Começando a obra, nós temos aqui um mapa temático da América do Norte, com os principais animais icônicos aqui da região. Esse livro, ele faz mais um apanhado sobre a fauna encontrada nos rios e lagos do mundo. O primeiro capítulo descreve a região ali do rio Amazonas, desde a sua nascente na Cordilheira dos Andes até chegar à selva pluviosa, na planície da Amazônia. Por isso que nós encontramos aqui a representação de alguns animais que à primeira vista as pessoas não ligam à floresta amazônica, mas que estão presentes na Cordilheira dos Andes, que é onde nasce o rio. Depois nós temos um pequeno capítulo sobre os demais rios brasileiros, e aí ele faz um apanhado de várias regiões aqui do nosso país. Ponto para essa obra, que acabou retratando de uma forma até representativa os diversos animais que habitam os rios brasileiros. Depois, ele faz uma descrição sobre a fauna do rio europeu. Como é uma obra de origem europeia, eles puxaram um pouco a sardinha, descrevendo as diversas espécies do continente europeu. E basicamente, assim, nós percebemos assim a diversidade que existe nos rios europeus, apesar de toda a devastação ambiental que nós conhecemos, que está presente naquele continente. Infelizmente, esse livro aqui, ele não traz uma relação muito significativa de peixes dos diversos rios. Traz a representação de algumas espécies assim bem icônicas, como o peixe-gato e a perca. E traz a representação de alguns artrópodes também. Mas como os demais volumes, o forte da obra é a apresentação mesmo dos mamíferos e das aves. Mesmo assim, é uma obra que vale a pena ser admirada. Esse capítulo das águas continentais, ele faz um apanhado bem grande, não só ali da região da Europa Central, mas também a divisa ali com o Oriente Próximo, e pega alguns animais também que são bem característicos ali da parte da Ásia, perto à Europa. Esse aqui é o peixe-espinho, é um peixinho que ficou muito conhecido na ciência pelos experimentos realizados por alguns estudantes de etologia. Tem um cisne real que vai ser presença aqui num vídeo futuro da nova sessão do Você Sabia dos animais. Aqui começa um capítulo sobre as águas norte-americanas, os rios norte-americanos. Ele não faz uma especificidade dos rios em si que estão retratados na obra, mas pega aqueles animais que são mais icônicos ali, né, nos ambientes, né, lacustres e ambientes de rio. Aqui ele começa uma relação de animais encontrados em casa e jardim. Em suma,
animais que representam ali ou mascotes, ou que estão presentes na nossa casa, no nosso jardim, até de uma forma um pouco invasiva. Mas são animais que estão próximos da gente. Por fim, ele faz algumas menções aqui sobre animais extintos. O que ele está chamando aqui de águas mesozoicas, na verdade ele não respeita muito a era geológica, não. Ele acaba misturando espécies de várias eras geológicas. Ele não seguiu à risca a era mesozoica em si. Alguns dessas representações de dinossauros, elas estão um pouco incorretas frente ao conhecimento que nós temos hoje. Porque todo esse estudo de anatomia, ligamento dos ossos, isso evoluiu muito ao longo do tempo com a anatomia comparada e com a ajuda de softwares específicos, simulando a movimentação dos animais e a musculatura dos mesmos. Aqui ele já começou uma parte de mamíferos mais antigos, da época do Eoceno, Pleistoceno. E por fim, tem um capítulo que fecha os extintos animais do Pleistoceno que conviveram mais de perto com a espécie humana. E mais uma vez ele pega um apanhado de várias regiões do mundo. Por exemplo, o megatério, que foi uma espécie, né? A família do megatério foi típica aqui da América do Sul, com algumas espécies na América do Norte. O gliptodonte, o urso das cavernas, que foi um habitante ali da região europeia, o alce gigante também da região da Europa, e o mamute lanudo da região ali do Ártico. Espero que vocês tenham gostado dessa espiadinha selvagem e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!